Hoje vamos falar sobre os centros de velocidades dos mecanismos. A gente já, portanto, falou sobre a síntese de mecanismos, síntese cinemática, que era quando a gente considerava exclusivamente o comportamento geométrico do movimento. Já na análise cinemática, nós introduzimos o parâmetro de tempo e, por isso, nós temos outras duas grandezas, que são a velocidade e a aceleração. A velocidade é uma razão de variação do deslocamento em relação ao tempo. Já a aceleração é uma razão de variação de velocidade com o tempo. A análise cinemática trata, através de verificações e determinações, dos seguintes problemas: deslocamentos, velocidades e acelerações. Em alguns casos, a gente pode fazer uma análise prévia antes da síntese. Quando, por exemplo, na síntese a gente precisa de algum dado indispensável para o projeto. Mas, na maioria das vezes, a análise é feita após a síntese. Na análise cinemática, portanto, nós estudaremos velocidades e acelerações para uma determinada fase do deslocamento do mecanismo. Vejam só. No projeto de um mecanismo, é indispensável verificar os deslocamentos de cada elemento para evitar uma colisão durante o seu ciclo de movimento. E, ao mesmo tempo, é preciso fazer uma verificação da compatibilidade dimensional com o espaço disponível para o movimento daquele mecanismo. Neste exemplo, vejam só, existem posições que são pontos-chave. Vejam essa figura aqui. Esta posição de cima aqui é chamada de ponto morto superior, PMS. Olhem só, seria quando este elo fica paralelo com este outro elo aqui. Vejam que nós temos uma posição de ponto morto. Este seria o ponto morto superior. O ponto morto inferior seria quando este corpo aqui fica na sua posição inferior e os outros elos ficam paralelos. Ponto morto inferior, ponto morto superior. Aqui nós temos um exemplo de um mecanismo biela-manivela. E os pontos-chave são os pares rotativos e as posições extremas do pistão. Ponto morto superior e ponto morto inferior. Os deslocamentos também podem ser estudados através da utilização de protótipos reais ou virtuais, em escala ou tamanho natural. Aqui nós temos a simbologia que vai ser utilizada no restante da aula. Vejam só aqui o V com a seta em cima representa velocidade linear em metros por segundo, também chamada de velocidade tangencial. O ômega representa a velocidade angular em radianos por segundo, e aí pode ter ali ômega 2, por exemplo, seria a velocidade angular do elo 2, ômega 3, a velocidade angular do elo 3. O N significa o RPM, rotações por minuto, também pode ser N2, N3, N4. O A é a aceleração linear em metros por segundo ao quadrado. O alfa é a aceleração angular em radianos por segundo ao quadrado. Como nós temos vetores, a velocidade é um vetor, a aceleração é um vetor, o M vai representar o módulo, o D representa a direção e o S representa o sentido. O R é o raio em metros. E, por exemplo, se nós tivermos ali Q2A, seria uma distância do ponto Q2 até o ponto A. Q4B seria uma distância linear, um raio, do ponto Q4 até o ponto B e subsequentemente. Quando nós formos utilizar um método gráfico para a resolução do problema, precisamos utilizar escala, que é o símbolo de perpendicular para especificar uma direção, paralelo também para especificar uma direção, SH, sentido anti-horário, SAH, sentido anti-horário. Exclamação significa uma variável conhecida. O ponto de interrogação significa uma variável desconhecida. O E.V. significa escala de velocidades. O E.A. significa a escala de acelerações. E o E.D. significa a escala do desenho.
quais as fórmulas básicas utilizadas na análise de velocidades dos mecanismos. Temos aqui a fórmula para transformar RPM em radianos por segundo. RPM é rotações por minuto, em radianos por segundo. Nós temos ali que o ômega vai ser igual ao RPM vezes 2π sobre 60. 2π que significa uma volta inteira, uma rotação, 60 segundos é igual a 1 minuto. Portanto, se nós queremos transformar uma rotação em RPM em radianos por segundo, basta multiplicar por 2π sobre 60. Nós teremos a rotação em radianos por segundo. Como especificar o vetor velocidade? Temos aqui o m, como nós vimos, o m é o módulo, é igual a ômega-r, para calcular o módulo da velocidade. A direção é perpendicular ao raio. A direção da velocidade tangencial, também chamada de velocidade linear, é sempre perpendicular ao raio. O s, que é o sentido, vai ser em função da velocidade angular. O sentido da velocidade vai ser sempre em função da velocidade angular do respectivo elo. Os centros de velocidade. O que são esses centros de velocidade? Todo elemento móvel do mecanismo relaciona-se com a base através do seu centro de velocidades. A distância de um ponto qualquer, de um elemento, de um elo, que seria um elo, até o seu centro de velocidades, define o raio que passa pela origem da velocidade linear. Se a velocidade angular deste elemento é conhecida, nós conseguimos determinar a velocidade linear de qualquer ponto do elemento utilizando a equação 2. Se conhecemos a velocidade linear de um ponto qualquer do elemento, podemos determinar a velocidade angular para o elemento 3, que é este aqui, que é a biela do mecanismo. Nós temos o centro instantâneo de velocidades, que é o Q asterisco, que é a relação do elemento 3 com a base do elemento 1. No caso da biela, que possui dois pares rotativos móveis, o centro muda de posição durante o ciclo. Como determinar esse centro instantâneo de rotação deste elo AB? Basta pegar ali a velocidade de B, temos aqui a velocidade que está neste sentido e direção. A velocidade de A está aqui. Basta traçar uma linha perpendicular à velocidade, que sai do ponto A, e aqui traçamos outra linha perpendicular ao VB, que sai do ponto B. O encontro dessas duas linhas vai ser o centro instantâneo de velocidades. Duas velocidades lineares da biela. Qual a aplicação do centro instantâneo de velocidade? Após a localização desse centro instantâneo de velocidades, nós podemos, por exemplo, determinar a velocidade angular dessa barra AB, que seria o ômega-3, utilizando lá a equação 2, que nós vimos anteriormente. Qual que seria a equação 2? V é igual a ômega-R.